Nesse final de semana tivemos manifestações convocadas pelo Movimento Brasil Livre. E nós vamos conversar com um dos coordenadores do MBL, o Renato Batista, que já está conosco na linha. Renato, seja muito bem-vindo aqui ao Bastidores do Poder. Boa tarde. Boa tarde, Guilherme. Prazer estar aqui com você. Eu vou começar fazendo a pergunta mais polêmica e depois a gente vai adiante. Os senhores consideram que a manifestação flopou ou ela atendeu às expectativas? Não acho que flopou. Flopou é o termo que se usa popularmente nas redes sociais para dizer que fracassou ou que não teve público. Qual que é a avaliação que vocês têm feito do resultado de domingo? Eu não acho que flopou, não. Eu acho que foi uma estreia, né, desse tipo de manifestação muito mais diversa, muito mais plural, para a gente mesmo, né, que, enfim, vem das manifestações pelo impeachment da Dilma, agora ter feito essa manifestação contra o Bolsonaro é uma coisa nova. Então eu classificaria como uma estreia e uma estreia de respeito. O senhor considera que não dá para comparar, portanto, essa manifestação do dia 12 com aquela vista no dia 7? Não dá. Até porque tem que lembrar o seguinte, todos esses fenômenos de grandes manifestações, eles começaram em algum momento com uma manifestação menor, com manifestações menores. O próprio MBL nasceu dia 1º de novembro de 2014 com uma manifestação contra a Dilma, a época ainda nem era pelo impeachment dela, era em defesa da Operação Lava Jato, pela liberdade de imprensa e tal, uma manifestação na Avenida Paulista que tinha ali, eu acho que umas 2, 3 mil pessoas, então, bem menos do que tinha ontem. Essa manifestação do Bolsonaro se culminou no dia 7, tiveram vários atos antes disso e a maioria desses atos foram bem menores do que o que a gente realizou ontem. Então, por isso que eu classifico como uma estreia de respeito. Havia uma dificuldade de conciliar as pautas e as agendas dos grupos que acabaram participando. Porque originalmente essa manifestação convocada pelo MBL era de oposição ao Bolsonaro, mas também de oposição ao Lula. E daí ela se reconfigurou, ela foi reapresentada para engajar, inclusive, gente de esquerda. Como é que foi essa concertação? E qual que foi o sentimento que vocês tiveram da participação desses grupos? Houve algum conflito? Houve algum tipo de situação que não saiu como era esperado? Ou vocês avaliam que as coisas caminharam, se desenharam bem? Eu acho que as coisas se desenharam bem, primeiro, porque nós do MBL, abrimos mão, né, desse discurso inicial para poder juntar mais gente, para poder trazer mais gente. Eu acho que o MBL não cabe críticas ao MBL nesse sentido. Eu acho que o esforço que a gente fez foi muito grande. Agora, o público que estava ontem na manifestação era majoritariamente convocado pelo MBL. Eu posso afirmar com tranquilidade. Eu acho que apesar da presença de algumas figuras de esquerda que participaram, muitas dessas pessoas não se engajaram na divulgação e na convocação para o ato. Apenas participaram, etc., e foram muito bem recebidos. Eu acho que ali no nosso caminhão foi aplaudido desde o Ciro Gomes até o João Amoedo, que foi discursar, até o Mandetta. Então, acho que todos eles foram muito bem recebidos. Tinha também um medo de alguma parcela do público de achar que poderia ter algum tipo de violência, porque eram pessoas com concepções, com visões de mundo diferentes, poderia dar algum tipo de confusão, e a gente mostrou ali que não tinha nada disso, né? E não teve nada disso. Então eu acho que, caso a gente pense em fazer uma próxima manifestação, essa é uma dúvida que foi dirimida aí com o que ocorreu ontem no dia 12. Surpreende o fato de haver a conciliação de grupos antagônicos sobre uma mesma manifestação. Eu acompanhei uma fala do ex-governador do Ceará, ex-ministro, aliás, do governo Lula, Ciro Gomes. Ele estava presente, foi aplaudido, inclusive. Ele que teve já situações de polêmica, inclusive com antigos
integrantes do MBL, como o vereador de São Paulo, Fernando Holliday. Como é que foi a presença do Ciro Gomes ali? Eu acho que foi, assim, da parte da esquerda que compareceu à manifestação, acho que cabe fazer essa ressalva, o público as pessoas, o PDT, assim, pessoas ligadas mais a ele, ajudaram e levaram algum público para as manifestações. Então acho que isso ele... Eu vi muitas bandeiras do PDT presentes, não apenas em São Paulo. Isso eles se propuseram a fazer, a convocar e a divulgar o ato, e acho que eles fizeram. Agora, quanto a ele, é uma coisa curiosa, né? Ele discursou no nosso caminhão, e o próprio Fernando Holliday, que não é mais membro do MBL, também discursou no nosso caminhão. Então, foi realmente, acho que de A a Z, né? Teve a deputada Isa Pena do PSOL também, esteve lá. O Chico Santa Cruz, que é outro cara que já teve brigas com a gente, tem processos na justiça, esteve lá. Então, eu acho que de ambas as partes, tanto da gente quanto das seguras, tem que abdicar um pouco das suas... Como é que o MBL avalia as críticas de esquerda ao movimento? Porque, bom, se sabia que os bolsonaristas iriam criticar a manifestação, iam tentar desmoralizá-la. Mas eu vi muitos da esquerda, principalmente da esquerda petista, fazendo a mesma coisa. Inclusive, chamando a manifestação de fascista. Analistas políticos com tom de esquerda também criticaram, falando inclusive que o MBL pretende ser o bolsonarismo sem o Bolsonaro. Qual que é a avaliação que vocês fazem desse tipo de crítica? Olha, o PT ele fez de tudo para tentar desmobilizar o ato. De tudo. Isso não é só a visão do MBL, é a visão de todo mundo que ajudou a construir o ato. Eu vi hoje nas redes sociais o Chico Santa Cruz, que é um cara de esquerda e que participou da manifestação, sendo achincalhado pelos petistas, que estão com esse discurso, mas a gente sabe que o discurso deles não tem nada a ver com aliança, né? Eu sou de São Paulo. Aqui em São Paulo o PT, o Lula, o Haddad já se aliaram com o Maluf, por exemplo. O PT já se aliou com todo mundo quando foi do governo. Então eles não estão criticando ali uma aliança de um grupo com outro para pedir impeachment. O que eles querem, obviamente, é realizar manifestações a favor do Lula, né, fazendo de palanque eleitoral. E claro também que para o PT é sempre bom ter o Bolsonaro aí até o final do mandato, porque, ao que indica as pesquisas, a forma do Lula vem ser mais fácil. Né? Já era esperado, portanto, a direção dessa movimentação, a não presença do Partido dos Trabalhadores. Com certeza. Já não esperava. Aí eu lhe faço uma pergunta, pensando do ponto de vista do posicionamento político do MBL, que é um movimento liberal. O fato de estar associado, nesse particular, a figuras como Ciro Gomes, que é um nacional desenvolvimentista, de alguma maneira desconstitui o MBL como integrante de um grupo político ou de uma corrente política, para utilizar um termo mais amplo e acho mais adequado, que poderia ser considerada de direita. O MBL não perde um pouco da sua essência ao se associar a esses outros grupos? Eu acho que não, de maneira nenhuma, porque foi uma união para defender uma pauta, né? Que era o impeachment do Bolsonaro. Assim como no impeachment da Dilma, outros grupos de esquerda e com os quais a gente discorda também tiveram presentes e votaram a favor do impeachment. E na época, já em 2016, foram recebidas no nosso caminhão, né, no nosso caminhão de som na Avenida Paulista em 2016. Então, eu acho que a gente repetiu ali um feito, dessa vez de uma maneira até mais ampla, porque o Bolsonaro ele consegue isso, ele consegue unir da Isa Pena ao MBL, ao PCdoB, ao Partido Novo contra ele, né? Se o PT tivesse aceitado participar das manifestações, o Lula teria sido convidado a subir no palanque do MBL? Eu acredito, olha, assim, eu acho que dado como a manifestação iniciou, eu imagino que não. Até porque o PT e o Lula não querem o impeachment. A gente já sabe,
sabia desde o começo que o que interessa para ele é a realização de manifestações para defender, para fazer de palanque político. Então, eu acho que não teria como realmente, nem se eles quisessem, né, o que se mostrou que eles não querem participar de qualquer organização contra o Bolsonaro. E vocês participariam de um ato organizado pelas esquerdas ligadas ao PT? A gente não fez essa discussão, mas eu imagino que não, Guilherme, porque os atos, e eu falei isso nos atos que eles realizaram antes, né, além do fator da pandemia estava mais grave do que hoje em dia, claro que ainda mantém a atenção de todos, o que eles fazem nesses atos, supostamente com pauta anti-Bolsonaro, é palanque eleitoral para o Lula. Né? E, obviamente, a gente não vai participar de uma manifestação organizada pelo PT, fingindo que é contra Bolsonaro, mas que, na verdade, vai estar lá para defender a volta do Lula. E, no caso, mesmo a manifestação de domingo, tendo tido a participação de pré-candidatos à presidência, vocês repudiam a acusação de que foi uma manifestação de caráter eleitoral, no caso. Mesmo tendo Ciro Gomes, Mandetta, o próprio João Dória, aqui no Rio Grande do Sul, Eduardo Leite participou do evento. Essas pessoas que participaram, até pelos discursos que elas realizaram lá, mostraram que eles não estavam lá para fazer de palanque eleitoral. Eles estavam ali para defender a pauta única e exclusivamente do impeachment. Tanto é que para muitos dessas pessoas, eles não, no meu modo de ver, eles não estavam ali ganhando votos. Né? Eles estavam muito pelo contrário, até tendo que se explicar para suas bases eleitorais, o Ciro Gomes por que ele estava do lado do Amoedo e o Amoedo por que ele estava do lado do Ciro Gomes, por exemplo. Então eu acho que eles abdicaram, né, até de agradar essa parte da base eleitoral deles para ter que ficar se explicando porque estavam lá, porque realmente o Bolsonaro consegue, né? É uma das poucas coisas que ele consegue fazer é unir as pessoas contra ele. Deixa eu lhe fazer uma pergunta em relação a um fato que se desdobrou em meio à manifestação na Paulista, gerou até uma crítica de um dos coordenadores do MBL, o Renan Santos, foi o pichulé inflável do Vem Pra Rua, em que o Bolsonaro estava aparecia com uma camisa de força e o Bolsonaro com um pijama de criminoso condenado, os dois amarrados juntos. O Renan Santos fez uma crítica em relação a esse balão. Causou... Por que da crítica ao balão? Gerou algum tipo de inconformismo em relação ao público de esquerda que participava da manifestação? A avaliação que tu fazes? Eu acho, assim, quanto a esse balão aí do Lula, eu concordo com ele, eu acho que acho que é justo, mas não era para ser utilizado naquele momento. A gente fez de tudo para juntar mais gente ali no dia, para juntar pessoas de ideologias diferentes. Para isso a gente abdica de querer juntar outra pauta na manifestação que não o impeachment do Bolsonaro. Então eu acho que da parte deles ali sou pequeno, né, ter mantido isso. Tanto é que em volta do caminhão deles tinha muito menos gente do que do MBL. Muito porque algumas pessoas não se sentiriam à vontade de estar ali com aquele boneco ou com o tipo de discurso que foi feito lá. Diferente do nosso, que era um discurso muito mais plural, muito mais inclusivo, era um discurso muito mais uníssono, somente a favor do impeachment do Bolsonaro, da democracia. Então, eu acho que teve esse problema, mas faz parte, não dá para controlar também o que outros grupos vão fazer ou defender ali. Manifestações, isso acontece em todo tipo de manifestação. Presumo eu que o MBL, junto a outros grupos que organizaram essa manifestação, e mesmo os nomes, os representantes de grupos políticos, inclusive a esquerda, tenderão a afinar discurso e criar outros atos. É o que vocês vão fazer?
A gente ainda não parou para avaliar, para pensar como é que serão os próximos atos. Certamente, a nossa oposição, a nossa luta pelo impeachment do Bolsonaro, ela continua, segue firme. Agora resta saber como se dará, como que a gente fará esse enfrentamento. Se com novas manifestações convocadas com grande margem de tempo para divulgação, se outros pequenos atos, mas mais contínuos, isso ainda vai ser debatido. Muito bem. Nós estamos conversando com o coordenador nacional do MBL, um dos coordenadores nacionais do MBL, o Renato Batista, aqui no Bastidores do Poder. O presidente Jair Bolsonaro comentou, aliás, hoje as manifestações. Eu vou pedir, Braguinha, para a gente colocar do meu computador aqui a fala do Bolsonaro, tá no site Metrópolis, e daí um comentário do Renato Batista a respeito. Vamos lá. Estamos sem microfone. Estamos sem o som aqui, talvez? Aqui tem som. Agora vai sair. Vamos lá. A maioria da população é de bem. Essa minoria aqui é contra. Como se foram as ruas ontem, são dignos de dó, de pena. Tá tão vazio. O que não é conjunto vazio de povo. O que eles pregam, o que eles falam, né? O que um cara falou em São Paulo da minha esposa é inacreditável. Tá? Eu não repassei esse vídeo, mas deve estar rodando por aí. É sinal que não tem razão, perder a noção da realidade e vai para questões pessoais da família da gente. Não vão me tirar daqui com isso, mas de jeito nenhum. Renato Batista. Eu entendo que o Bolsonaro repudia o tipo de discurso que foi feito nas manifestações. Mas foi falado algo de extraordinário em relação à esposa dele, a primeira-dama? Eu sinceramente não me lembro de nada a respeito disso. Agora, o discurso que foi feito na manifestação, realmente, a gente sabe que ele repudia. É um discurso a favor da democracia, a favor da pluralidade. E fiasco seria se nós tivéssemos recuado e arregado, como ele fez, um dia depois da manifestação do 7 de setembro, com aquela carta onde ele pede desculpas, né, e pelo amor de Deus, ali para os ministros do STF, que um dia antes ele estava dizendo que não ia obedecer a decisão do Supremo. Né? Isso, para mim, é fiasco. Tanto é que ele foi criticado pela própria base dele. Então, assim, aliás, outro ponto também, um grupo bolsonarista tentou fazer um ato lá em Brasília antes do nosso, que foi absolutamente ridículo. Teve 10 pessoas, segundo o que noticiou o Metrópolis também. Então, enfim, é o Bolsonaro falando bobagem aí mais um dia e tentando justificar, tentando dar alguma narrativa, tentando contornar a regada que ele deu na última semana. Uma última pergunta. O senhor acredita que a carta publicada por Bolsonaro ao fim da semana passada, de alguma maneira impactou na mobilização para o dia 12? Arrefeceu a disposição de muitos de comparecer? Eu entendo que sim. A carta ali que foi, na verdade, mentorada ali pelo ex-presidente Michel Temer. Ao meu ver, ali o que o Temer fez foi fazer o jogo do PT. Né? Inclusive o MDB está se aliando ao PT em diversos estados, né? Como é no Ceará, com o Eunício, enfim, ou em diversos outros estados do Brasil. Ele fez ali o jogo do PT, usando o Bolsonaro, que é um bronco de bode expiatório com aquela carta, e ajudou sim a desmobilizar em parte os atos, e isso só favorece o petismo. No caso, na sua avaliação, tanto a esquerda lulopetista quanto o bolsonarismo, em relação ao dia 12, de alguma maneira estavam intelectualmente mancomunados contra. Sim, com certeza. É o que chamam de bolsopetismo por aí. Renato Batista, coordenador do MBL, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. Os nossos microfones ficam à disposição. Obrigado, Guilherme. Obrigado a todos os ouvintes aí por ter participado aí hoje. Muito bem. Um abraço.